Saudações, sou Ari. Nos próximos minutos, discutiremos um movimento estratégico que muda as regras do jogo no Oriente Médio. E sem dúvida alguma, isso impactará o resto do mundo de uma forma ou de outra. Durante meses falamos sobre peças soltas, um movimento aqui, uma declaração ali, mas hoje o quebra-cabeça foi montado diante dos nossos olhos em Davos, Suíça, e ao mesmo tempo a milhares de quilômetros desses ternos caros. Nas águas do Golfo, os motores dos caças estão esquentando nos convéses dos porta-aviões. Eles acham que a assinatura de um acordo de paz na Europa e o acúmulo de força naval diante do Irã são meras coincidências no calendário. Se pensam assim, assistam a esta análise até o fim, pois há conexão entre os eventos. Talvez estejam nos dando o roteiro para onde tudo isso está indo, o que pode acontecer até mesmo nos próximos dias. Vamos direto ao assunto, vamos começar por Davos. Nessa reunião, os líderes mundiais se reúnem, cada um com sua própria visão, para expor seu futuro, de acordo com o que for conveniente para cada um. E então, entre todos, conseguir alinhar e ajustar um pouco a máquina. Bom, é isso. Donald Trump iniciou a cerimônia para estabelecer oficialmente a Junta de Paz de Gaza, mas cuidado com o nome, porque é o disfarce perfeito de Gaza, só resta a origem. Para entender isso, é preciso ler as letras miúdas. Essa junta nasceu discretamente como o ponto 9 do plano de paz de 20 pontos de Donald Trump naquela época. Em setembro passado, era vagamente descrito como um órgão de transição, mas o que foi assinado ontem em Davos não é isso. E poderíamos dizer então que fez metástase? Tornou-se, segundo sua própria carta, uma organização internacional permanente, criada para promover a estabilidade em qualquer conflito global, com a intenção explícita de substituir funções que a ONU já não está cumprindo. Preste bem atenção nisso. Trump, como presidente vitalício deste conselho, criou um clube exclusivo onde a entrada custa $1 bilhão para obter um assento permanente. E a lista de membros é um terremoto geopolítico. Temos Israel, claro, que tem sido um dos protagonistas aqui, no epicentro da região de onde surgiu justamente todo esse conflito. Mas vejam quem mais assinou: Hungria, Bielorrússia e um dado crucial: 8 países muçulmanos. Não é um boato de corredor. Arábia Saudita, Turquia, Egito, Jordânia, Indonésia, Paquistão, Catar e os Emirados Árabes Unidos emitiram uma declaração conjunta. Pense nisso por um segundo. Países que competem ferozmente entre si, como Arábia Saudita e Catar, ou Turquia e Egito, agora estão alinhados sob uma estrutura liderada por Donald Trump. A pressão sobre o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman foi pública e notória, e Riad, que estava em silêncio, precisou se ajustar. E há mais um convidado. Ele também deixou alguns diplomatas europeus surpresos. Vladimir Putin, o presidente russo, aceitou se juntar a Trump com seu pragmatismo habitual. Ele justificou dizendo: tenho algumas pessoas controversas, mas são pessoas que cumprem sua tarefa. Convidar apenas bebês para a lista não daria resultado. Este é o cenário de uma anti-ONU, enquanto França e Reino Unido dizem não ou já veremos. Enquanto o Vaticano, com o Papa Leão XIV, pede tempo para refletir e pensar sobre isso. Trump montou uma mesa paralela com os jogadores que têm as armas e o dinheiro. Agora vamos aprofundar um pouco mais, um nível a mais, porque é aqui que está o diabo, nos detalhes. Dentro deste conselho foi criado um organismo menor e mais poderoso, a Junta Executiva de Gaza, que será apresentada justamente nesta sexta-feira. Este é o centro de comando responsável por supervisionar a gestão da faixa até o fim do ano. 27 pessoas se sentam nesse comitê executivo fechado. Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, mas também Turquia e Catar. Aqui a situação se complica, ao menos para os interesses de Israel. Jerusalém terá que enfrentar o diabo diariamente,
começando com a defesa de suas fronteiras. Sentado na mesma mesa executiva com os principais patrocinadores ideológicos da Irmandade Muçulmana, é uma arma de dois gumes brutal. Israel impede Turquia e Catar de agirem sozinhos. Os vincula a uma estrutura liderada pelos Estados Unidos, mas também lhes garante voz e voto legítimos na reconstrução e governança de Gaza pelos próximos 2 anos. E aqui, vale a pena dizer algo sobre isso, sobre o Hamas que continua encurralado atrás da linha amarela vigiada por Israel? Um ultimato ecoou em Davos, não foi só uma sugestão diplomática. Trump foi categórico. Não há caminho a seguir sem a libertação do último refém. A condição é absoluta. E quanto ao futuro militar da faixa? Sua mensagem na assinatura parecia um julgamento final. Se o Hamas não se desarmar, será o seu fim. Já não estamos falando de negociações eternas ou tréguas vacilantes, porque sempre havia os sequestrados no meio. Trump colocou sobre a mesa uma escolha binária para os terroristas em Gaza. Ou aceitam uma desmilitarização total, supervisionada por essa nova junta, ou enfrentam uma extinção definitiva. Algo importante antes de continuar. Muitas pessoas nos comentários escrevem que não conseguem se inscrever neste canal. Inclusive, vários dizem que nem aparece o botão de inscrever-se. Agora, veja se isso ocorre com você e se aparece o botão de inscrever-se. Também confira se está inscrito. Muitos pensam que estão, mas não estão de fato. Certo, tudo isso nos leva à posição de Israel. O que Netanyahu realmente busca nessa mesa? Existe uma lógica de realpolitik? Israel ganha acesso institucional ao se unir. Evita o cenário de pesadelo em que as decisões sobre Gaza são tomadas no Cairo ou em Ankara sem consultar Israel. É melhor então estar dentro discutindo os mecanismos de desmilitarização e vigilância diante de Erdogan, do que estar fora recebendo ordens. Além disso, juntar-se ao Conselho valida o alinhamento total de Israel com a doutrina Trump, algo vital para a sobrevivência diplomática do país. No entanto, o custo pode ser a soberania. Vozes dentro da própria coalizão de Israel e críticos externos apontam um enorme risco. O precedente? Se hoje aceitarmos que um organismo internacional, mesmo que liderado por amigos, administre Gaza, que argumento restará? Quando amanhã esse mesmo conselho quiser aplicar isso à Judéia e Samaria dentro dos interesses de Israel, é como se o conflito palestino estivesse sendo internacionalizado sob a promessa de segurança, mas entregando as chaves da gestão civil a um consórcio, onde há atores que não desejam nenhum bem ao povo judeu. É uma aposta de altíssimo risco. Então, enquanto a tinta seca em Davos, a atenção militar se concentra no Irã. Atenção à história recente, pois ela explica o que ocorre hoje. Para entender por que o regime iraniano está abalado, não basta olhar os porta-aviões a caminho, é preciso lembrar o que ocorreu em junho. O regime ainda não se recuperou da Operação Leão Ascendente nem dos ataques dos casamentos de sangue. Nesses eventos, a cúpula de segurança iraniana foi praticamente decapitada. Generais e conselheiros de confiança do líder supremo, ou Khamenei, foram eliminados. Hoje, Khamenei, de 86 anos, chamado de doente por Trump, está cercado de leais, porém inexperientes. As decisões em Teherã ficaram erráticas e caóticas, lembrando os dias da Revolução de 79. A isso some a pressão interna. Mais de 4.500 pessoas que já partiram deste mundo. Protestos, segundo agências de direitos humanos e próximas ao regime. Assim, os números podem ser bem maiores. E um bloqueio da internet que dura desde 8 de janeiro até hoje. O regime é um animal ferido e encurralado. E aproveito para esclarecer algo, muitas pessoas me escreveram no vídeo passado, perguntando por que eu não falava as coisas claramente como são. Quanto ao que o regime fez com as pessoas que já não vivem neste planeta. Bem, simplesmente porque aqui eu não posso dizer, porque corro o risco de ser bloqueado. Então eu preciso moderar e preciso cuidar muito bem do meu vocabulário e, na verdade,
conto com a compreensão de vocês. Bem, vamos continuar. A história nos indica o que pode acontecer nesse assunto. Em 1988, o regime do Ayatollah foi obrigado a aceitar um cessar-fogo com o Iraque, descrevendo isso famosamente como beber um cálice envenenado. Hoje, a estratégia de Trump parece ser forçar Khamenei a beber esse cálice novamente, obrigando-o a negociar sob ameaça de aniquilação total, porque a ameaça é real. Vamos aos dados do desdobramento atual. Até hoje, os Estados Unidos seguem finalizando a concentração de forças na região. Acredita-se que a janela de preparação se encerre em 1 ou 2 semanas no máximo. Temos 3 grupos de porta-aviões na área, incluindo o USS Abraham Lincoln, operando neste momento em silêncio. Hoje ele parou de transmitir. Temos esquadrões de F-Strike Eagle posicionados e 30 mil soldados adicionais. Sem mencionar a quantidade, as toneladas de arsenais que chegaram em diferentes voos para a região, para diferentes bases aqui, concentrando uma quantidade de reforços, uma quantidade de material bélico. Bem, e quanto a Israel, o que o setor de segurança está fazendo? Bem, o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, não só visitou uma base aérea, ele foi inspecionar a frota FX-6V em Nebatim. Compartilhamos isso esta semana. A chegada dos 3 novos aviões Adir, que se juntam justamente a essa frota e que já totalizam 48 aviões com tecnologia de última geração. Mas mais importante do que os aviões é a experiência. Zamir lembrou aos pilotos o desempenho deles durante a Guerra dos 12 Dias com o Irã em junho. Israel tem algo que nenhum outro país tem: pilotos com experiência de combate real e recente contra sistemas de defesa modernos. Quando Zamir diz que Israel está preparado para uma guerra surpresa e para atacar com força, não é retórica. É a confirmação de que Israel não vai esperar para receber o golpe se os Estados Unidos atacarem. Israel assume que será o alvo da resposta imediata do Irã e está pronto para ir à ofensiva contra os lançadores de mísseis, desde o primeiro minuto. Por fim, convido você a ligar os pontos comigo. Trump organiza uma reunião de paz em Davos, cobrando $1 bilhão pela entrada e coloca Israel à mesa, com Arábia Saudita, Turquia e Egito. Simultaneamente, ele posiciona a maior frota naval recente em frente à costa iraniana. Não é por acaso, a junta é a estrutura de contenção política. Pelo menos é assim que os analistas estratégicos estão vendo. Trump está garantindo que, se decidir atacar o Irã para forçar uma mudança de regime ou um novo acordo nuclear, os principais atores sunitas já estejam comprometidos em uma aliança com Israel. E os Estados Unidos venderam para eles ações de uma nova ordem antes de demolir a antiga. Estamos na lâmina da navalha. A diplomacia se blindou na Suíça para que a força possa ser liberada no Golfo. Vamos então ficar atentos a tudo o que está acontecendo aqui na região, vamos ficar de olhos bem abertos. Entra o fim de semana, onde muitas coisas podem acontecer e há muito barulho agora mesmo em todos os lugares, mergulhado em um profundo silêncio militar. Então não vá embora sem se inscrever, sem ativar o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo e, claro, não vá embora sem deixar seu like. Nos vemos!